Olá pessoal, mais uma vez estamos aí para continuar o nosso curso de C Sharp, né? Onde o nosso objetivo principal é formar um aplicativo completo, simples, né? Mais completo, passando desde os processos aí da gente trabalhar com parte de UML, criar o DER, criar o banco de dados, comunicar com o banco de dados, vou fazer toda essa parte, né? Inclusive gerando na parte de relatórios, tá? Que é uma das coisas que eu achei mais dificuldade na época que eu fui aprender, porque não tinha muitas informações, muitas aulas sobre esses assuntos, tá? Bom, hoje o que eu quero trabalhar com vocês, basicamente, voltando aí da aula passada, que nós estudamos aí a parte da aula 1, né? Nós estávamos estudando só um pouco sobre variáveis. E eu vou ter que voltar a esse assunto posteriormente, porque ele é um assunto bem profundo, né? E na hora que a gente for criar realmente algumas coisas, a gente vai criar essa parte de variáveis aí, a gente vai voltar a trabalhar com isso novamente, tá? Deixa eu tratar uma coisa hoje, muito importante, vamos começar a fazer isso no C Sharp. São as classes, tá? O que são as classes? Se eu perguntasse para vocês, gente, como que eu posso dizer? São tipo, vamos dar um exemplo, não são, tá? Mas vamos dizer que são, assim, são tipo projetos de objetos, tá? Vamos falar aí modo bem vulgar, né? O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte, se eu pego um objeto real, vocês sabem, lembra que eu mostrei para vocês, uma dessas aulas passadas, que a orientação ao objeto não é nada mais, nada menos do que a abstração do objeto real para o mundo do computador aqui, para o mundo da informática, né? Como por exemplo, vamos voltar lá novamente aqui. Se eu tiver lá um objeto veículo, né? Se eu tiver um objeto carro, se eu tiver um objeto moto, então eu vou dizer, por exemplo, moto, ela tem cor vermelha, tem cilindradas, né? 125, 250, 600 e assim sucessivamente. Freios, ABS e assim sucessivamente, né? Então a gente pode dizer que a gente está abstraindo, ou seja, criando as propriedades dessa moto. Então a gente vai saber que ela é uma moto vermelha, ou ela pode ser verde, ou ela pode ser... Isso tudo vai variar, né? Variável, eu já disse que era na aula passada, então isso tudo vai variar. Então a gente vai criar. O que eu quero saber de uma moto é a cor, é a cilindrada, é o freio, o tipo de freio que ela usa e etc. E aí, isso aqui, no caso, é a parte de propriedades, né? Então isso é o que a gente tem da moto, né? E depois a gente tem o que? Os métodos, tá? O que são os métodos? É o que ela pode fazer. Então o que essa moto, que procedimentos, que tarefas, toda essa característica dela pode executar. Então essa tarefa, ela pode ligar a moto, ela pode frear, ela pode empinar. Então quer dizer, não importa quais a cor da moto, ela vai ligar do mesmo jeito. Não importa a cilindrada dela, vai ligar do mesmo jeito. Não importa frear, vai frear do mesmo, e assim sucessivamente. Ela vai fazer tarefas, né? Então isso aí para nós é muito importante, porque isso aqui constitui um projeto de um objeto para nós. Então, por exemplo, se eu levasse isso aqui para a fábrica, tudo preenchido, obviamente, e falasse, cria uma moto, ele ia criar uma, duas, três, quatro, 1000, 5, 10 mil, quantas motos ele quisesse, baseado nesse objeto, ok? Então, baseado nesse objeto, bom, então vamos ver isso na prática, como é que funciona, como que a gente vai fazer, né? Essa abstração aí, formalizar uma classe, né? A gente faz uma classe dessa, e aí a gente reproduz vários objetos, que é o interesse, que é a metodologia que nós vamos empregar para trabalhar com o C Sharp, né?
Porque vocês já sabem que, desde o comecinho eu falei, que o C Sharp ele é, um sistema, né? Ele é uma IDE, uma linguagem que trabalha com, basicamente, orientada a objetos, tá? Assim como o Java também. São fortemente tipados, né? E todos orientados e trabalham principalmente orientados a objetos, tá? E aí, baseado nisso, nós vamos fazer o que então? Vamos criar agora uma classe para vocês poderem entender. Vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio. Falando nisso, o meu já está expirando, né? O prazo dele. Acho até que eu vou mostrar isso para vocês. Vamos ver aqui, ó. Register Product. Tá vendo? Tem 3 dias, ó. Vou ver se depois eu mostro para vocês como é que faz esse registro, tá? Vamos começar a criar uma outra aula hoje, só para a gente entender o que é, como que funciona então uma classe, tá? Então a principal matéria hoje nossa são classes, e aí vocês vão entender. Vamos criar um novo, nós estamos na solução, vamos só para recordar, nós estamos aqui, ó, a solução, os projetos C Sharp, né? Estamos no vídeo aulas, aí estamos aqui, ó, estudando objetos, né? E dentro estudando objetos, né, que é a nossa solução, eu criei a aula 1, que no caso é o nosso projeto de aula, né? Foi a aula 1 onde eu mostrei para vocês como que funcionavam as variáveis, né? Lembra? E agora eu vou criar um outro projeto. Clica aqui, olha só, em cima de solução, botão direito, vamos colocar adicionar new project, ou seja, vou pegar um novo projeto. Aqui seria se fosse um projeto existente, mas eu vou criar um novo projeto agora, tá? Baseado também na linguagem C Sharp, tá certo? E eu vou fazer agora, eu vou fazer uma coisa bem legal. Aí na próxima eu vou fazer um exercício bacana. Vamos fazer o seguinte, só para vocês entenderem, eu vou, pode ser o Windows mesmo, não vamos fazer nada aqui. Aula 02. Acho que é assim que eu estou criando ali. Aula tracinho 01. Então, aula underline 02. Ok? Dentro da localização, estudando o projeto, que é onde está o nosso projeto, né? Pronto, está aqui. Vou fechar isso aqui porque isso não me interessa. Vamos ver o que tem aqui só para vocês entenderem, tá? As propriedades do nosso projeto, aula 2. As referências, o que a gente vai usar. Esse app-config é um arquivo de configuração. Isso aqui é mais para quem usa para a internet, tá? Aqui é o formulário, que ele já criou um de padrão. Só para vocês verem, eu vou clicar aqui e vou eliminar ele. Porque não me interessa. Nós vamos fazer diferente, tá? Outra coisa, esse aqui é o arquivinho que vai inicializar o nosso projeto, tá? Se quiser, eu vou até... Quando eu coloco essas duas barrinhas aqui, tá? Eu estou comentando, isso aqui vira um comentário. Então isso aqui não vai funcionar, tá? Eu vou deixar assim, só porque eu vou comentar, porque esse aqui é o programinha que vai abrir inicialmente o nosso projeto, tá? Vamos ver, vou fechar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar então aqui dentro desse projeto aula 1 ou da aula 2? Da aula 2. Botão direito. Eu vou adicionar um novo item, tá? Podia ser um item existente, ou podia ser um Windows Form, um formulário do Windows, um controle do usuário ou uma classe. Eu vou fazer uma classe. Então eu podia vir aqui e colocar já direto, olha só, uma nova classe, e já digitava, tá? Ou a mesma coisa vai dar isso aqui, ó, adicionar novo item, aí eu vou decidir que novo item eu quero, tá? Podia ser interface, mas é uma nova classe, tá vendo? Como será chamada essa nova classe, tá? Como eu disse para vocês, a classe, ela é como que eu posso dizer? Ela é um projeto, né, de um objeto que nós vamos criar. Vamos criar então um projeto baseado na moto. Vamos fazer esse projeto da moto, só para vocês entenderem como que funciona isso lá dentro, tá?
Então, esse projeto é uma classe, um projeto de motos, concorda? Então, adicionar. Pronto. Só para vocês saberem, essas bibliotecas já são criadas automaticamente. Criadas não, eles todos pertencem ao .NET. Mas assim, para você poder utilizar algumas coisas, eles já vêm automático, tá? Assim, eles colocam aqui automaticamente quando você cria a classe. Eu poderia também, se eu quisesse, fazer diferente. Eu poderia apagar isso aqui, escolher as bibliotecas que eu quisesse. E se eu mandar aqui, ó, botão direito, quer ver? Reorganizar o que está sendo os usings, as importações, né? Remover os que não estão sendo usados. Eu podia fazer, ó, nenhum está sendo usado, não comecei a fazer nada, tá vendo? Mas eu vou precisar daqui a pouco. Então por isso que eles estavam aqui, tá? Mas eu vou deixar assim sem nada. Automaticamente veja que ele criou uma namespace. Essa namespace está dizendo que é a área do meu projeto, tá? Não a área da solução, é a área do meu projeto, tá? Então é uma área, né, um espaço que vai se chamar aula 2, tá? Veja que no projeto 1 eu tenho aqui tudo que tiver aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha só. Aqui agora mudou. Então tá. O code. Esse daqui, olha só, se chama namespace aula 1, tá certo? Que é o outro projeto que a gente estava trabalhando, tá? Vou fechar isso aqui, que é da aula 1. Vamos trabalhar com a aula 2. Na aula 1, na aula 2 agora, o que nós vamos trabalhar? Vamos ver o projeto da nossa moto. Então, quando eu quiser criar algumas motos, tá? Eu vou pedir o quê? Vamos fazer exatamente como nós criamos aqui? Então, eu já disse, ó, vou criar a classe moto, tá? Como que eu faço isso? Só eu digitar aqui, ó, classe moto, tá feito. Aí, veja que ela vai estar tudo que tiver dentro disso aqui, tá? Então, tudo que tiver agora dentro dessa chavinha vai fazer parte dessa moto, ó. Tá vendo? Vai ser parte desse projeto, dessa classe. Então, baseado naquilo que eu falei para vocês, vamos criar tudo em texto. Vamos criar as variáveis, as propriedades. Primeiro, do tipo cor, cilindrada e freios, né? Então vamos colocar assim. Primeiro, qual o tipo da variável que nós vamos criar dentro dessa classe? O primeiro delas, então, vai ser do tipo string, que é um texto. Vai ser a cor. Terminei, só string cor, só isso. Ele já está dizendo lá, eu estou esperando um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto. Por quê? Porque toda linha que você terminar de dar um comando, uma ordem, é ponto e vírgula, ok? Então vamos colocar ali uma string cilindrada. Outra string o que era ali mais? Cilindrada, freio. Ok? Tá. Agora, o que essa classe vai fazer? Bom, essa classe, ela vai fazer... Vamos ver. Ligar, frear e empinar. Então, ela vai ligar. Opa, ligar, ok? Ah, mas deu erro. Claro, vamos começar a fazer o quê? Ela vai ser uma classe pública. Pública, tá? Void, que ela não vai fazer nada, ela só vai fazer a tarefa, tá? E todo método, ele começa e termina com chave, tá? Abre e fecha parênteses, desculpa. E aí,
vem o procedimento que vai ser usado dentro dele, tá? Outro é public void, qual que é o outro? Freear, mesma coisa. Outro public void empinar. Depois eu vou dar uma explicação basicamente do que é esse public, do que é esse void, do que é isso aí tudinho, tá? Por enquanto, só quero que vocês entendam a estrutura de uma classe, tá? Aqui também vou colocar ela como público. Olha só. Pronto. Public e 3 métodos. Certo? Outra coisa, se quiserem, acostumem a criar isso aqui, que é um comentário, barra, barra. O que eu escrever agora não vai ser executado, tá? Esses são as variáveis, tá? Então, essas são as variáveis, no caso, né? Essas são as variáveis. E aqui, barra, barra, esses são os métodos, ok? Ótimo, beleza. Então, o que nós vamos fazer? Agora, eu vou criar aqui no meu... Já está feita uma classe, tá vendo? E eu vou criar agora no meu objeto 2, no meu projeto 2, eu vou adicionar um novo item, tá? Vamos adicionar um novo item, sendo um formulário do Windows, tá? Como que vai ser chamado esse formulário do Windows? Ele vai se chamar, vamos dizer aqui, testar, vamos ver assim, testar objeto. Por quê? Porque cada moto daquela que nós criarmos será considerado um objeto, ok? Tá certo? Então vamos trabalhar no testar objeto. Vamos ver a propriedade. Como é que eu faço para saber a propriedade? O F4, né? Como eu já falei, eu clico aqui, beleza? Vou clicar aqui se ele sumiu. Aí ela tem na barra de ferramentas também o F4. Esse aqui mudou. Mas tudo bem. Depois eu vou achar qual a barra de ferramentas aqui que fala para vocês. Tá, depois eu vejo. Vamos colocar aqui. Se eu desse, por exemplo, vou colocar um botão. Vai fazer o quê? Esse botãozinho aqui, ele vai basicamente fazer uma moto. Tá vendo? Então, esse botão vai fazer isso, vai criar uma moto. Tá? Então vamos ver como é que ele faria. Então, sobre dois cliques, ele vai começar a editar esse botão. O que eu faria ali? Olha só. O objeto da classe é moto, tá? Essa classe também será chamada, também será pública. Isso é a visibilidade, que eu expliquei lá no começo da orientação objeto. Isso é a visibilidade, tá? E eu vou mostrar depois, se vocês não souberem, eu vou mostrar como é que faz isso aí. E vou colocar aqui. Qual objeto que eu quero criar? Só para vocês entenderem aqui. Moto, né? É um objeto da moto, tá vendo? Minha moto igual nova, vai ser uma nova moto. Só para vocês saberem, mas mais tarde depois eu vou mostrar isso aqui. Minha moto, ponto. Ela tem, olha só que interessante, cilindrada, cor e freio, tá vendo? E os procedimentos que ela pode realizar, ou seja, os métodos que ela pode fazer, é empinar,
Esse igual é para poder procurar. Aqui, ó, determina, objeto, né? Especificado, tal ali. Opa, tá? Frear. Ó, o freio é uma propriedade e o frear é um método, tá vendo? Ligar também pode, tá? Isso aqui que é o que eu queria basicamente mostrar para vocês por enquanto. Outra coisa que vocês viram aqui, ó, e quando você coloca aqui, se você colocar nesse qual que já tem feito, né? Ele diz aqui, determina a especificação tal. Então tá, eu posso fazer algumas outras coisas aqui também, ó, só para vocês entenderem, interessante. Ó. O que esse método ligar faz? Então você pode fazer isso aqui, ó. Faz com que a moto ligue para sair. Mas como você colocou isso, Tiago? É simples, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? 3 barrinhas, ele vai aparecer isso aí automático. Tá? Mesma coisa. 1, 3. Ok? Mas o que adiantou isso, né? Vamos ver. Para que serve frear? Olha aqui, que legal. Faz com que a moto pare. Tá vendo? Olha esse aqui agora. Ó. Ligar. Faz com que a moto ligue para sair. Tá vendo? Então isso aqui é um meio de documentação, tá? Então isso aqui é legal vocês aprenderem já também para poder fazer isso aqui, ó lá. Faz com que a moto levante o pneu dianteiro. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar isso aqui por aqui e na próxima aula eu vou falar um pouco sobre as questões de visibilidade, tá?